Olá, meu querido. Olá, minha querida. Tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao estudo adicional da lição da Escola Sabatina. Temos estudado um tema bastante interessante durante esse trimestre. Tem sido muito proveitoso para cada um de nós. A narrativa bíblica durante essa semana ela deu vários nocautes em Darwin e Richard Dawkins e outros evolucionistas pelo mundo afora. E confirmamos por meio das Sagradas Escrituras que a doutrina da criação sustenta muitas outras doutrinas. O Dr. Henrique Malheiros, pastor, comentarista da lição, ele destacou 4 pontos que vale a pena a gente relembrar. O primeiro ponto: a criação ela ocorreu em uma semana literal. E a luz da palavra de Deus nos guia e nos orienta por meio dela que temos a base criacionista para a origem e história da humanidade. O relato de Gênesis, capítulo 1, significa constantemente um dia literal. Notem, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia da criação. Além disso, a expressão que a gente ouve tarde e manhã, delimita um período de 24 horas. A própria Bíblia, ela considera literalmente os dias da criação. Êxodo 20, verso 8. E o quarto mandamento usa a literalidade da semana da criação como argumento. O segundo ponto, a inclusão do sábado na criação. Meus queridos, nós não podemos ser vistos como pessoas de mente fechada se estamos abertos às verdades das Escrituras. Isso é uma visão materialista do mundo contrária. Em certo sentido, a obra de Deus ela não terminou no sexto dia. Gênesis 2:2 diz: E havendo Deus terminado o dia sétimo sua obra que fizera, descansou. O sábado também, meu querido, foi feito também como parte da criação. Por isso Jesus afirmou que o sábado foi estabelecido por causa do homem, não por causa do sábado. Marcos capítulo 2, 27 descreve a obra criativa de Jesus em João capítulo 1, verso 3. E diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Segunda parte da criação, o sábado não foi feito para o povo hebreu, mas para toda a humanidade. E está alicerçado na semana da criação de Gênesis. E muito antes da existência de qualquer judeu fazer o sábado, Deus abençoou o sétimo dia. E ele não criou apenas um princípio de descanso em um dia em 7, mas estabeleceu um dia específico e o santificou. Gênesis 2, verso 3. O terceiro ponto que o doutor destaca é a historicidade da criação, que ela afeta também a teologia de Paulo. De acordo com Paulo, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens. Romanos capítulo 2, 5, verso 12. Como evolucionista teísta, ele explicaria a presença da morte de milhões de anos antes de a humanidade surgir. A Bíblia relaciona a morte ao pecado, Romanos 6, 23. E inserir milhares de anos como morte antes da queda do ser humano destrói toda a teologia de Paulo. Em Romanos 5, 12 e 21, Paulo relaciona a queda de Adão com a vitória de Cristo. E o primeiro Adão está ligado ao último Adão, que é Jesus. Pois bem, meu querido, esse ensino usa como referência a principal narrativa lá do Éden, e negar a historicidade de Adão e Eva é acabar com a doutrina e a autoridade dos romanos. O quarto ponto destacado aqui é o casamento e a família. Meus queridos, a doutrina bíblica do pecado ela explica a distorção do casamento, da família e da sociedade contemporânea, manifestação de violência, egoísmo, moralidade. E algumas famílias não fazem parte do plano original de Deus. Como Jesus disse, não foi assim desde o princípio. Mateus 19, verso 8. Não é preciso nenhuma visão materialista da história ou alguma teoria do patriarcado para explicar tais manifestações não ideais e pecaminosas. Meu querido, a palavra de Deus transforma o que foi manchado pelo pecado
pessoas, lares, vidas têm sido restauradas. E contra isso, Darwin nem Dawkins podem questionar, nenhum desses evolucionistas, o poder da palavra de Deus em recuperar um usuário de drogas, restaurar um lar onde o cônjuge outrora vivia alcoolizado, homens e mulheres escravizados pelo pecado sendo libertos. Enfim, muitos relatos e testemunhos do poder transformador da ação de Deus por meio da sua palavra. Louvado seja Deus. No mais, vale a pena lembrar, em oração, estude a Bíblia, seu guia de estudos, e tenha uma vida abençoada.